estamos aqui para ver, apreciar o trabalho das meninas que estão se formando, nossas coleguinhas do curso de jornalismo. O trabalho é grande reportagem fotográfica, ocupações culturais em São Paulo. E as autoras são Beatriz Afonso, Carolina Teixeira, Débora Destro, Josilândia Rodrigues e Juliana Sarmento. Então, muito obrigada. Vamos começar 20 minutos então de apresentação. Aí nós fazemos os avaliadores fazem as suas observações. Podemos começar? Bom dia, eu vou falar um pouquinho, eu agradeço a presença de todos, eu vou falar um pouquinho sobre o tema do nosso trabalho. O tema surgiu para compreender como são formadas e organizadas as ocupações culturais de São Paulo e a sua importância para a sociedade. De acordo com os dados, São Paulo possui 2 milhões de metros quadrados de imóveis sem uso e 130 mil famílias sem acesso à moradia e à cultura. Pensando nos critérios de notícia, como interesses públicos, empatia, questões de política, nós podemos relacionar que as ocupações envolvem todos esses aspectos. E nós selecionamos 3 ocupações para o nosso trabalho. O Ouvidor 63, considerada a maior da América Latina, Casa Amarela, quilômetro Florani, considerada a mais antiga de São Paulo, e Mateus Santos, uma ocupação periférica menor, localizada no centro do bairro. Ambas são consideradas as principais ocupações de São Paulo por serem autogeridas e estão localizadas nos bairros Arangabaú, Consolação e Hermelino Matarazzo. A proposta do livro é mostrar como que os modos abandonados têm um forte impacto na sociedade, através de histórias de vida e cotidianos dos artistas que frequentam essas ocupações. A nossa linguagem escolhida foi de grande reportagem fotojornalística, devido à fotografia mostrar o real e instantâneo desses artistas, e podendo levar para nossos leitores no universo das ocupações culturais. A nossa narrativa textual escolhida foi uma linguagem livre, contém trechos de música, trechos de poesia dos próprios artistas das ocupações. O objetivo é que nosso livro seja cheio de arte. Como a Beatriz falou, o objetivo é que o livro realmente seja composto de muita arte. Então vocês já receberam o livro no embrulho, né? A gente tem 3 modelos de embrulho diferente, que ele foi feito por próprios artistas das ocupações, né? Então ali tem mais 2 exemplos. É um trabalho manual, um trabalho artesanal que foi feito pelo artista Paolo Vieira e pelo artista Daniel Castro das ocupações Ouvidor 63. A intenção é que vocês recebessem esse livro não como algo que a gente tem que dar de forma obrigatória, mas sim como presente. Esse livro também ele veio embalado porque a partir do momento que vocês abrissem o livro, ele já causasse um impacto visual logo de cara. A intenção é essa, causar esse impacto visual. Por isso a gente já escolheu uma foto, essa foto da capa, uma foto ousada, uma foto bem expressiva, uma foto que ela está em movimento, né? Vocês podem observar até pelo cabelo, é uma foto que ela já está em movimento, ela tem uma movimentação, ela traz essa questão de curiosidade para o leitor logo que ele olha para a capa do livro. Junto com a foto a gente tem o título é Utopia. Por que a gente escolheu esse nome? Utopia, ele está ligado a uma descrição imaginativa, a uma sociedade igual, que tem os direitos iguais para todas as pessoas. Uma sociedade onde o coletivo trabalha com ela. E é isso que as ocupações fazem, elas trabalham de forma coletiva, né? O sistema político e econômico é um sistema justo, de igual para todo mundo, é um sistema igualitário. E a gente colocou ela invertida por quê? Como forma de um reflexo. Se você coloca uma imagem diante do espelho, ela fica invertida. Então é para causar para os leitores uma reflexão que os nossos princípios, a nossa visão
social contemporânea, ela está de forma invertida. Então a gente tem uma imagem que o ISO está bem alto, no dia do momento dessa foto foi uma apresentação, o espaço era escuro, então a gente teve que elevar bastante o ISO, mas ela já causa aquela curiosidade para o leitor e ao mesmo tempo um título curioso invertido para gerar mesmo aquela reflexão, para a gente pensar se realmente os nossos princípios eles não estão de forma invertida. Eu vou falar um pouquinho agora a respeito da diagramação do livro. A diagramação do livro é uma diagramação simples. A gente não usou todos os elementos do Photoshop, a gente também não usou todos os elementos do InDesign. Por quê? O nosso livro ele trabalha com alguns espaços em branco, para que o leitor tenha um respiro, para que ele possa abrir aquela página e realmente criar um namoro com aquela foto, ele possa entender o que está por trás daquela foto, o que aconteceu naquela foto. Então, ao invés da gente jogar um monte de foto, um monte de informações, a gente optou por uma diagramação simples, onde o leitor conseguisse ter um respiro e conseguisse ter uma melhor compreensão das imagens que são propostas. A fonte que a gente usou é a fonte Lucida Fax, também é uma fonte simples, né? A gente usou essa fonte e a sua família. É uma fonte simples porque a intenção não é que o leitor fique com um texto muito carregado, que ele tenha dificuldade na hora de ler, mas sim que ele consiga ter uma forma suave, que as imagens, né, a fonte do texto não atrapalhe as imagens. A nossa intenção é trabalhar com as imagens. Falando um pouco a respeito da estrutura do capítulo, nesse prólogo, a gente já começa com um prólogo diferente, né? A gente tem esse espaçamento em cinza, porque o cinza ele está ligado à velhice e ao esquecimento. A gente optou por não colocar nenhuma foto para já não entregar para o leitor logo de cara o que está acontecendo, para a gente deixar ele curioso sobre o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então a gente trabalha com esse cinza que, como eu falei, está ligado à velhice e ao esquecimento. Esse prólogo ele tem um texto de grande reportagem, a gente trabalha mais a questão do texto, contando as histórias das ocupações, o que estava acontecendo no contexto político e econômico do país, quando surgiram essas ocupações. A gente optou por trabalhar somente as imagens da fachada das ocupações na cor preta e branca para retratar aquela questão do antigo, da velhice. Nesse primeiro capítulo a gente já tem uma imagem de uma pessoa deitada na cama, mexendo no celular, no seu espaço, de uma forma bem confortável. A gente optou pela cor vermelha, porque a cor vermelha ela está ligada à força e à vida. E se não fosse força e a vida das pessoas que ocupam esses espaços, obviamente esses espaços não existiriam, né? E nesse capítulo, nesse primeiro capítulo, a gente optou por não colocar nenhum texto. A gente não colocou nenhum texto descritivo, de descrição das fotos. Por quê? A gente tentou trabalhar com as características que todas as ocupações têm. Então é a cozinha, pegar a cozinha de cada ocupação, o quarto de cada ocupação. A gente fez uma narrativa, um diálogo entre essas fotos. E a intenção é que vocês vejam as características que todas as ocupações têm e não ficar comparando qual que é melhor, qual que é pior, qual que é mais organizado. Então a gente preferiu não trabalhar com texto nesse capítulo e que vocês pudessem realmente olhar para a imagem e refletir o que está por trás dela. Esse segundo capítulo é um capítulo de muita expressão. A gente mostra todos os trabalhos que são feitos dentro dessas ocupações, todas as formas de expressão, né, a linearidade que a gente tem, as etnias e todos os trabalhos que esses artistas fazem. A gente colocou a capa em laranja desse capítulo, por quê? Porque o laranja está ligado ao protesto, ele está ligado à amizade, não, ele está ligado, desculpa, ele está ligado ao protesto, né? E a alegria, e eu acho que é isso que acontece nessas ocupações. A gente entra lá, ainda mais quando tem manifestação artística, a gente sente muita alegria. Nesse capítulo também a gente trabalhou mais com imagens. Ao longo do capítulo tem alguns poemas, e os poemas são dos próprios artistas mesmo. O último capítulo é um capítulo que a gente tentou dar voz para alguns dos nossos personagens, mostrar para o leitor quem são eles, o que fizeram eles estarem nessas ocupações, trazer um pouco das histórias de vida de cada um e o que moveu eles até essas ocupações e o que fazem eles continuarem ali, ficarem naquele espaço. A gente trabalhou com textos, os textos são depoimentos de entrevistas que o grupo realizou. A gente realizou inúmeras entrevistas e selecionamos os melhores. Trabalhamos com uma diversidade muito grande de perfil e de personalidades. As fotos que compõem o perfil e os textos
São fotos que a gente achou que mais caracterizava mesmo aquele personagem, que mais trazia as personalidades daquele perfil de entrevistado. A cor é azul, porque o azul está ligado à amizade e à harmonia, e a gente considerou que se não fosse a amizade que a gente criou, ela que a gente criou, com esses ocupantes, com esses artistas, a gente não conseguiria ter tantos depoimentos e não conseguiria ter finalizado esse trabalho. Por isso, da cor azul. Sobre a nossa vivência jornalística, como a Carol citou, a questão da amizade, não seria possível construir essa grande reportagem fotográfica sem esse contato, que permitiu a gente participar do cotidiano dos nossos personagens e também conhecer as suas histórias de vida. E também foi um processo de imersão mesmo. A gente passou durante 9 meses indo em diversos eventos, reuniões, encontros, então não foi um processo rápido. E a partir desses encontros também, dos quais a gente presenciou, também conhecemos pesquisadores, a gestão pública também, onde forneceram documentos, artigos, livros que influenciaram muito o nosso processo criativo, que são informações que a gente não encontra nos grandes veículos de comunicação. Sobre as dificuldades, a nossa maior dificuldade também foi a seleção de fotos, porque por questão da gente participar ativamente do dia a dia dessas pessoas, tiramos cerca de mais ou menos umas 4.000 fotos, e o segundo capítulo de expressão é o que mais tem foto. Então a gente, como a Carol citou também, a gente criou um diálogo entre elas, não para ver qual é o melhor e qual é o pior, mas sim como elas se unem, se dialogam. Outra questão também foi as fotos de arquivo. No prólogo teria fotos de arquivos, a gente entrou em contato com a SEGU Municipal, conseguimos essas fotos, só que durante o processo de diagramação a gente viu que a qualidade não seria muito boa, então optamos só por deixar as fachadas. Mas um momento mais tenso para o nosso grupo foi com a tragédia do Largo do Paissandu. Era uma ocupação residencial que aconteceu no dia 1º de maio, e isso o nosso grupo pensou que poderia afetar as ocupações culturais também. Tanto que a Prefeitura de São Paulo foi na ocupação do Corredor 63 para tentar uma reintegração de posse, tentando cortar a luz e a água, só que felizmente os artistas conseguiram reverter a situação e com isso a gente conseguiu concluir nosso trabalho. E aí entra a questão do equipamento fotográfico. Qual equipamento fotográfico nós utilizamos? Então a gente teve o recurso do uso da faculdade, né, o equipamento da faculdade. Ali, o curso de jornalismo, eles cedem a câmera da Canon T5 ou a T5i com uma lente de 18-55. Bom, é uma câmera muito boa, é uma câmera de entrada, né? Quem entende de fotografia um pouco mais sabe como que é, porém ela é um pouco limitada, né? Então assim, a gente precisava de fotos, fez fotos tanto externas como internas, e muitas das ocupações eram ocupações mais escuras, principalmente a ouvidor 63, que eram 3 andares, e assim tinha uns espaços assim, que a gente enfrentou algumas dificuldades, né, de iluminação. Porém, a gente não deixou de registrar todos os momentos, de capturar todas as imagens durante os eventos que aconteceram, e pegar esse gancho e se utilizar, porque daí a gente teve fotos, por exemplo, como a Carol citou na capa do livro, uma foto de impacto ali, uma foto em movimento e totalmente no ambiente escuro. Porém, foi uma foto que nós jogamos o ISO elevado, bem alto, porque era um ambiente escuro e a gente precisava daquele jogo de luz, né? Que deixou a capa bem bacana, e a gente fez essa dificuldade. Uma coisa interessante também que a gente, com essa questão da amizade que nós tivemos com as ocupações e com os próprios artistas, principalmente na ocupação do Hermelino Matarazzo, que é ali no bairro periférico, nós ficamos tão próximos deles que houve uma amizade tão grande que eles cederam o equipamento da própria ocupação pra gente. E ali a gente tinha uma câmera um pouco melhor. A gente tinha uma D60, a gente chegou a usar da Nikon uma D7000, e aí eu tive uma lente 10-18 que eu consegui, grande angular, né? Que eu consegui fazer os registros mais abertos. Eu tenho fotos, se você pegar as fotos do Hermelino, tem foto bem bacana, assim, que você tem um espaço que pega tudo. Então, assim, a gente, mesmo com as dificuldades que nós enfrentamos com relação ao equipamento e escassez na faculdade, nós conseguimos
chegar no ponto que nós queríamos de registro fotográfico. E a intenção mesmo desse livro é fazer com que o leitor ele olhe para o livro e depois ele sinta vontade de conhecer essas ocupações. Porque a Casa Amarela é impossível não amar ela. A Ouvidora é 3 andares de muita arte, muita poesia que expande amor. E a Ermelina é tão peculiar e tão singela quanto a ingenuidade de um menino. Então quem tiver a oportunidade de ir conhecer essas ocupações tem uma grande transformação de vivência. Professor Guilherme, então, avaliação do trabalho. Vamos lá, meninas, bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a vocês a oportunidade de ter tido acesso a um trabalho desta qualidade. Eu fiquei muito tocado, o trabalho me sensibilizou demais. E eu gostaria de falar que nos dias de hoje é muito difícil a gente se deparar com um trabalho de TCC, um trabalho de conclusão de graduação, com uma qualidade do porte de vocês. Parabéns. Dá para ver também que foi um encontro muito feliz nesse grupo, porque a gente consegue perceber que qualidades individuais foram exploradas dos membros do grupo, porque dá para ver que a gente tem uma excelente qualidade da produção fotográfica, ao mesmo tempo que a gente também tem uma excelente qualidade da produção do texto científico. Parabéns. Isso é muito difícil. Atualmente eu sou orientador de 10 grupos de TCC numa outra instituição. Então, assim, eu já tenho 16 anos de experiência, né, como docente no ensino superior. É difícil a gente se deparar com o trabalho da qualidade de vocês. Então, vou fazer algumas observações, vou fazer elogios, mas eu acho que cabe também aos membros da banca apontar possíveis críticas para deixar o trabalho ainda mais redondinho. Tudo bem? Então, primeiramente, eu acho que eu comecei primeiro lendo o texto, e aí depois, na hora que vocês fazem a descrição da estrutura da produção do livro, aí eu fui lendo o texto ao mesmo tempo que eu fui vendo o livro. Tá? Então, primeiro vem as críticas a respeito da monografia. Então, primeiramente, o texto é um texto claro, objetivo, redigido com as normas ideais dentro da produção de um texto científico. Tá? Eu, como um leitor um pouco mais experiente de TCC, eu percebo isso e me sinto, assim, é uma leitura agradável, ela flui, tá? Porém, a gente tem alguns pequenos erros, principalmente de construção da estrutura sintática, como a vírgula. Assim, o que mais me incomodou no trabalho é a vírgula, a bendita vírgula. Eu fiz até um post no Facebook, por que os alunos de graduação separam o sujeito do predicado? João, vírgula. Foi ao mercado. Não, João foi ao mercado. Okay? Eu fiz correção vírgula por vírgula, acento por acento. Eu vou deixar com vocês para que, por favor, depois vocês valorizem o trabalho que eu tive, fazendo as devidas correções no texto original. Ok? Eu fiz uma revisão assim, completa do início ao fim. Então, por favor, tragam essas revisões para nós. Gostaria de ter deixado a sugestão também que vocês tivessem tentado fazer essa revisão. Às vezes quem escreveu, passar para um outro colega, ou passar para alguém que tem mais conhecimento de texto, porque ainda mais no curso de jornalismo, peca um pouco o trabalho quando sai no produto final erros de gramática, de uma forma geral, tá bom? Então, pontuação, acentuação, concordância verbal, muito pouco, mas uma outra, tá bom? E algumas orações se invertem, então eu começo a ler a oração e chega uma hora e falo, mas cadê a ação, cadê o verbo? Então é realmente a forma de se construir a estrutura gramatical. Porém, o conteúdo está excelente, a leiturabilidade, então o texto flui. Depois disso, acho o tema de vocês extremamente pertinente, extremamente relevante, extremamente atual. Né? Faz-se necessário pesquisar a questão das ocupações urbanas no momento atual que a gente vive. Obrigado, Marcos. Então, assim, e vocês fazem isso ainda de uma forma beirando o poético e ainda com uma profundidade científica. Parabéns. A minha irmã, ela é advogada e ela tem um coletivo que atua diretamente, lá em Minas Gerais, atua diretamente com apoio jurídico às ocupações urbanas. Eles acabaram de ter uma grande vitória agora, inclusive, lá no Isidoro, que é uma das maiores ocupações de Belo Horizonte. Então, essa é uma causa que, inclusive, me sensibiliza pessoalmente. Legal. Muito relevante. Parabéns.
Além disso, eu gosto muito da estrutura da pesquisa, porque primeiro vocês discutem a questão da ocupação, depois vocês explicam para o leitor os conceitos sobre o que é uma grande reportagem, e depois vocês ainda analisam a produção. Então assim, eu comecei já com aquele olhar de professor de querer achar os erros, de querer criticar, e falar, mas elas têm que falar disso. Aí na sequência vocês falam. Aí depois mas agora elas têm que falar disso. Aí vocês vão lá e falam. Então sim, vocês quebraram as minhas pernas. De uma forma extremamente positiva. O último capítulo, quando vocês realmente falam das escolhas estéticas, justificam a tipografia, justificam a criação das fotos, a estrutura visual do layout e tal, isso é fundamental para poder dar um embasamento um pouco maior. Vocês fazem a discussão teórica e depois vocês aplicam a discussão teórica no objeto, no produto em si. Parabéns. Gosto muito da escolha de fontes, as fontes das reportagens que vocês acham, isso dá uma contextualização histórica muito boa. Depois vocês vão para grandes autores do campo do jornalismo para embasar o texto científico de vocês. Obrigado novamente, porque não falta aí Wikipedia e fontes, né? do Apude. Então assim, vocês vão na fonte, isso também é um grande mérito do grupo, tá? Chamaria atenção só para algumas formatações de citações, de um momento ou outro não existe uma padronização. A gente sabe que existem algumas diferenças, sei lá, se é ABNT, se é americano, se é francês e tal. Existem, né, algumas pequenas diferenças, mas em algum momento eu acho que vocês fazem a citação correta, em outros vocês usam citação num outro momento e tal, apontei as correções do texto, tá? Uma outra questão. Em 2 ou 3 partes do texto, vocês falam a respeito dessa questão dos idosos, a preocupação dos idosos, na sua inserção na questão da cultura e como o Estado deveria ser responsável por fornecer isso também, mas vocês não discutem, não apontam o idoso dentro das ocupações que vocês analisaram. Então eu sugiro vocês eliminarem, nesses 2 ou 3 trechos, essa questão, porque senão vocês teriam que empreender uma análise um pouco mais aprofundada da participação do idoso. Tá? Adorei o termo que vocês criam, que é um produto híbrido, que se trata de uma grande reportagem fotográfica. Obrigado. A minha dissertação de mestrado é sobre a questão do hibridismo audiovisual. Então, quando eu vejo o termo híbrido sendo usado com propriedade, é muito gratificante. Tá? Vocês explicam o conceito de cada grande reportagem, vocês falam do fotodocumentarismo, depois vocês associam os dois e explicam. Ótimo. Né? O texto do apêndice A merece um elogio à parte. Que texto bem escrito, gente. Dá a impressão de que foi um trabalho feito à mão. Eu não sinto que é somente um autor de todo o texto. Eu vejo em alguns momentos as contribuições de outros autores dentro do grupo, mas do apêndice A é extremamente bem escrito. Parabéns quem é o autor. Tá? A estrutura, como vocês separam a construção, a narrativa fotográfica dentro do livro, está muito boa. Né? Aquela forma como vocês, primeiro, vocês criam os 3 capítulos, aí vocês têm o prólogo e depois os 3 capítulos. Isso foi uma sacada genial, porque organiza a leitura, né? Na hora que você vai passando, você vê as diferenças das características, o que elas têm em comum entre si e o que elas têm de diferente em relação às fotos dos outros capítulos. Isso é muito legal. Né? Fica organizado, fica até um pouco didático, mas sem exagero. Muito bom, parabéns. Tá? Gosto da escolha da foto da capa, eu acho que ela dita o tom do trabalho, tem um quê de contemporâneo mesmo. Tá? Faria só uma crítica, porque aqui vocês inclusive falam lá conceitualmente a respeito da questão do espelho, e aí quando vocês trazem na apresentação, o P não está invertido, inverte o P da apresentação, tá? Porque ali eu li Aipotu, aqui eu consigo ler Utopia, aqui fica a ideia da reflexão, ali não, tá? Então isso meio que quebrou. Infelizmente tem alguns problemas, né? Porque não é uma impressão em larga escala, eu sei que fica muito caro para o aluno fazer esse tipo de impressão, eu tenho plena consciência disso, então eu só faço o apontamento, mas isso não é levado em consideração uma modalidade, tá? Porque a gente considera os problemas que os alunos têm, as fotos em si. Tem fotógrafo nesse grupo de verdade. Acho que é você. Não estou falando que as outras também não, mas assim, eu consigo ver algumas fotos ali que tem um teor maduro, um olhar já que veio uma estrada aí que fez com que o olhar desse autor se desenvolvesse. Fotos
muito boas. Muito boas. Sou professor de fotojornalismo, eu tinha que explicar isso aqui, né? A minha área é fotografia. Então aí, ó, destaque para algumas fotos que eu queria chamar a atenção. As fotos de 23, página 23 a 43, que eu acho que, se eu não me engano, é o primeiro capítulo, aquelas que mostram os espaços vazios. Isso causa uma sensação no leitor de levar o leitor para o local, mostrar a ocupação. Aí depois vocês colocam a pessoa lá dentro e depois vocês mostram a arte da pessoa. Uau! Essa narrativa é muito legal. Destaque para a foto da página 27, da página 48, 49, 50, 51. Você tem fotos muito maduras, tá? E esteticamente interessantes, que chamam o leitor para uma reflexão. Tá? Tô acabando, só um minutinho. Se eu ainda puder fazer alguma crítica, eu queria que vocês pudessem ter, nas discussões teóricas, falar um pouquinho mais dessa questão da objetividade versus a subjetividade na fotografia, no fotojornalismo e no fotodocumentarismo. Eu acho que vocês entram nas discussões, é só para deixar um pouco mais claro, talvez a forma da organização, de marcar essa diferença entre o que é uma fotoreportagem, o que é um ensaio pessoal e o que é um trabalho de fotodocumentarismo, né? Porque se o jornalismo ele preza por essa busca da objetividade, mesmo que a gente saiba que ela nunca vai conseguir ser 100% atingida, né? Principalmente na fotografia, essa questão do olhar, da sensibilidade do fotógrafo, já o fotodocumentarismo ele já possibilita ao seu autor ter uma liberdade um pouco maior e trazer o seu olhar, a sua subjetividade, numa boa para o trabalho que vocês fazem. Para mim, é o grande mérito do trabalho de vocês. O olhar de vocês, estar nas fotos e você conseguir ser até um pouco metalinguístico, no sentido de aquilo que vocês querem representar, vocês usarem uma linguagem que é próxima àquilo que vocês estão querendo dizer. Vocês entendem? Isso, assim, tipo, nesse trabalho vocês também são muito bem sucedidos. Por último, se eu ainda puder fazer algumas críticas a respeito da tipografia. A única coisa que eu acho que ainda pega um pouquinho no livro, no objeto de vocês em si, é a escolha da família, das duas principais famílias tipográficas, mas principalmente são as proporções, que eu acho que o fato de vocês ocupar grande parte da área onde o texto está aplicado com o próprio texto, não fica o respiro para o leitor, e eu acho que talvez se vocês reduzissem a área da aplicação do texto, usassem fontes, falando assim para o leigo, né? Tamanho da fonte menor, né? Eu acho que você traria um pouco mais de profissionalismo ao acabamento visual do trabalho. Tá vendo? A forma como o texto é aplicado é a única coisa que me incomoda no produto de vocês. Reduzir, colocar em bloco, criar às vezes até uma própria estrutura que você vai usar em todo o livro para dar uma padronização, tá bom? Mas é isso, não levem a crítica como a principal coisa, porque para mim é um trabalho excelente. Querem complementar alguma coisa? A gente pode só fazer uma rápida observação. Com relação à fonte, realmente, no ensaio a gente fez um jeito, e depois da impressão que a gente pegou impressa, a gente realmente sentiu que realmente estourou muito, ocupou muito espaço. A intenção era que ficasse uma coisa leve e acabou ficando uma coisa mais pesada, visualmente muito cheio, né? Isso se deve a uma experiência de vocês no processo de pós-produção, né? A impressão em si. O ideal seria vocês terem finalizado o arquivo, mandado para cá fazer uma prova. Aí você chegou no ponto que eu ia até pegar esse gancho, né? Consegui uma gráfica de redução de mais de 50%, não, mais de 80%, 80%, porque assim, foi uma média que nós fizemos 12 cópias. Exato. E aí a gente chegou em preço de 1.900, só para falar de valores, 1.900, 1.600, e aí eu cheguei nessa gráfica com indicação de um dos fotógrafos de uma das ocupações, e ele fechou um valor pra gente por R$860 por 12 cópias. Quer dizer, então assim, se você olhar, analisar, é muito gritante o valor. Porém, a gente teve essa coisa de ter que pressionar eles para sair. Quebrou máquina de impressão. Então assim, eu tenho 3 livros para sair lá ainda, que são os livros das ocupações. Estou brigando, ontem a gente estava lá discutindo por telefone via... Mas enfim. Mas me incomoda mais o conteúdo do que a forma, tipo, a questão da escolha da tipografia e aplicação, para mim, me incomoda um pouquinho mais do que a própria qualidade da impressão em si. Certo.
Imagina! O professor Guilherme facilitou, né? Não, mas isso é um pensamento maluco. Se eu não anotar, eu esqueço. Bom, qualquer coisa vocês vêm por aqui também, tá? Agradecer o convite, prazer em conhecê-las. Muito bom chegar numa banca e ver que os avaliadores estão na mesma vibe. Então, um sentimento assim, tá valendo a pena. Porque quando a gente chega e fala, não, vou elogiar, e de repente você só ouve, ou ao contrário, né? Você chega para regar. Mas aqui eu acho que a gente, sem ter combinado, porque a gente se conheceu hoje, a gente conseguiu ter um olhar muito parecido. E aí, na verdade, isso daqui, gente, é mais uma contribuição e um pedido. Não deixe esse trabalho morrer numa biblioteca. Então, assim, para pensar, o que vocês pretendem com esse livro? Vão atrás. Tem editais, tanto do governo federal, estadual, municipal, de incentivo à cultura. Isso é um registro histórico. Então, vocês fizeram um ótimo trabalho jornalístico. Não vão atrás. Vão recorrer ao crowdfunding. Façam. Né? Não deixe que o projeto vire só mais um item lá empoeirado na biblioteca. É um pedido. Porque eu acho que, assim como o olhar do professor Guilherme, vocês mostraram um trabalho maduro, né? Então a gente vem de uma sequência, até no último dia vocês vão escutar, caso vocês estejam, né, participando como ouvintes das bancas dos colegas, é inevitável fazer comparações, né, com os outros grupos. E o de vocês surge aí com uma diferença que mostra um amadurecimento maior, mas não se acomodem com esse elogio. Até acho que indica, não sei se todas têm essa pretensão, um viés até acadêmico, sabe? Leva para estudar, vai para o mestrado. Tanto que eu vou brincar aqui na parte do relatório, projeto de pesquisa, um dos objetivos específicos é gigante. Isso é para a vida de um pesquisador no doutorado, no pós-doutorado, sabe? Então é um incentivo também para vocês pensarem, não só para dar continuidade, né, isso ser realmente um produto editorial, seja para, né, ser submetido a financiamento público, a coletivo, a participar de prêmios. Vão atrás, gente. Hoje existem prêmios, tanto da iniciativa privada, quanto, né, de esferas públicas, que valorizam a produção cultural, não só jornalística. E aqui vocês misturaram esse olhar apurado jornalístico com essa preocupação de arte, de registro histórico. Então, não deixou morrer. Acho que a primeira fala aqui que não queria sair sem falar. Reforço a questão da parte teórica que o professor Guilherme pontuou. Então, cuidado, o uso da vírgula realmente são erros assim. É assustador ver esse trabalho, porque ele está muito maduro, mas assim, aí você vê que algum vício, então sujeito, verbo, na ordem direta, nem sob tortura, né? Não digo essa palavra no momento, mas vale a pena refletir. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.